Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Quais são as questões? Não tenham vergonha de perguntar. Tenham vergonha de pedir dinheiro emprestado e não pagar, certo? Perguntar a questão pode ficar à vontade. Bom dia, Paloma. Espera, enquanto vocês perguntam aí, eu vou já organizando aqui outras coisas. Acelerando o serviço. E o que não falta é isso. Bom dia, Joyce. Estou no aguardo. Na hora que tiver alguma... professor, tem essa questão aqui e tal. Cadê? Pronto. Lista 2, questão 29. Primeira. Vamos lá. Lista 2, questão 29. 16, 23, 28, 29. Para quais valores da constante C a função f é contínua na tendência no intervalo, certo? Do conjunto dos reais. Então vamos lá. Vou abrir aqui a janela para escrever. Vamos lá. Segunda lista, questão 29. Segunda lista. Questão 29. Ele pergunta para quais valores de C, tá, aplicados, quem é o valor de C, de modo que a função seja constante, tá, no conjunto que vai de menos constante em menos infinito até mais infinito. Isso aqui, em outras palavras, ele está pedindo isso aqui no conjunto dos reais. Tá? Isso é a mesma coisa. Então, beleza, ele só quer que determine o valor de C de modo que a função seja constante não, professor, contínua. Que constante? Contínua. Para isso, a função que ele dá é a seguinte: ó, a f de x que ele menciona é c vezes x ao quadrado mais 2 vezes x
se x é menor do que 2, e x ao cubo menos c vezes x, se x é maior ou igual que 2. Tá? Beleza. Então, para que ela seja contínua, a gente tem que observar as regras. Vamos verificar assim, ó. São 3 pontos que tem que ser estabelecidos para ser função contínua. Vamos verificar. Se, primeiro ponto, f, aí o ponto que eu quero determinar a continuidade existe. Segundo ponto, se o limite no valor de x se aproximando desse número aí, a função, ou esse limite aí, existe. E o terceiro ponto, que é, se o valor do limite, quando o x se aproxima desse valor, para a função, o limite existe, e além de existir, é exatamente igual ao valor da função aplicado nesse ponto. Então vamos lá. Qual é o ponto que eu vou calcular? Observe que a função está dividida exatamente onde x é igual a 2. Tá? No x do 2, ela se divide, ou seja, a divisão dela é aqui. Então a minha continuidade tem que ser verificada onde? No 2. Porque para valores menores do que 2, você já tem uma função de segundo grau, que é sempre contínua. Uma função de terceiro grau para os valores de x que são maiores do que 2. E uma função de terceiro grau também vai ser contínua aí, não vai ter problema. Então o valor onde eu vou avaliar é o 2. Então daí, olha o que a gente tem. Daí, a gente vai verificar quanto é que vale o f de 2, se eu posso pelo menos aplicar o 2 na conta. Se eu não puder aplicar, não adianta fazer o resto. Já disse que não é contínua. Tem onde? Tem. Porque ele diz que quando o x é maior ou igual a 2, a tua função é x ao cubo menos c vezes x. Ou seja, essa expressão seria 2 elevado ao cubo menos c vezes 2. Ou seja, dá 8 menos 2 vezes c. Ah, professor, mas eu não tenho o valor de c. Não importa. O que importa é que eu posso definir a função no número 2. Se eu não pudesse colocar, ou seja, imagina que aqui tivesse menor e maior, mas não tivesse o igual. Então, se não tem igual, não posso colocar ele na função. Se eu não posso colocar, então já não era contínua, porque essa primeira opção já era. Vamos para a segunda. Que nessa segunda aqui é particularmente onde a gente vai poder determinar o valor de C. Seria, quem é o limite quando o x se aproxima de 2 da função. Quando o x está tendendo para 2, a função tem 2 tipos de aproximação. Então, o limite da função. Quando o x se aproxima de 2, eu tenho aproximação por valores menores e tenho que determinar também quem é a aproximação, ou seja, o limite da função de f de x, quando o x se aproxima de 2 por valor maior. Ou seja, isso aqui dá limite quando o x tende para 2 por valor menor. Na expressão, quando o x é menor do que 2, a função f é definida como sendo c vezes x ao quadrado mais 2 vezes x. Ou seja, isso aqui dá c vezes x ao quadrado mais 2 vezes x. Essa é a função aqui. Quando o x é maior do que 2, a função a ser definida é
limite, quando o x se aproxima do 2 por valor maior, a função é x ao cubo mais, menos c vezes x. Então, ó, substituindo o valor de 2 na primeira expressão, vai ficar 4 vezes c mais 4. Substituindo o valor de x na segunda expressão, fica 8 menos 2 vezes c. E aí tem que relembrar, para que o limite exista, os limites laterais devem existir e, além de existirem, têm de ser iguais. Ou seja, eu forço com que, eu tenho que ter que 4 vezes c mais 4 tem que me dar o resultado exatamente igual ao valor de 8 menos 2 vezes c. Tá? Sendo assim, essa expressão é fácil de resolver. Todo mundo resolve facinho. Vai ver que aí dá 6c. Isso aqui é igual. Só um instante, pessoal. Seis vezes c vai ser igual a 4. Igual a 4. E aí vocês passam 2c para a esquerda, o 4 para a direita, inverte o sinal dos dois. Então, tua resposta de C seria 4 sextos, que simplificado por 2 dá 2 terços. Então, o valor de C que a gente precisava obter é C igual a 2 terços. Tá ok? Beleza. Vamos para a próxima. Ó, pessoal, se falar em função contínua, tem que lembrar daquela expressão, tá bom? Que das três condições de continuidade. A função tem que estar definida no ponto, o limite tem que existir quando x se aproxima daquele valor, e você tem que encontrar a igualdade entre a primeira e a segunda condição. Se uma das três falhar, já era. E aí, qual seria uma próxima questão? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Ó, pessoal, enquanto vocês pensam nas questões, eu vou dizer as mesmas coisas que eu digo nas outras turmas, tá? Primeira ideia, quem está olhando as questões, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, tá? Tecnicamente eu não aceito esse negócio de eu não consigo, consegue, tá? Você chegou até aqui, para chegar aqui você agora dizer, eu não consigo, não existe isso, tá?
A pessoa que diz o seguinte: ah, eu não consigo correr rápido. Não consegue até eu ter um cachorro tentando te morder. Aí tu vai ver a velocidade que tu chega. Ah, eu não consigo comer esse negócio. Você não consegue até tá morrendo de fome e chegar na casa de alguém que você estima muito e a pessoa trazer aquilo que você não gosta com os olhos brilhando para lhe dar. Olha, toma aqui. Você chega, o olho brilha. Você olha, aí você fica... Pense como é gostoso. Você come com alegria. Tá? Então não me venham dizer, ah, eu não consigo. Isso. Não dá, pessoal. Vocês têm que se sugestionar, tá? A dizer, ó, vou fazer, vou tentar. Não essa história de eu não consigo, não dá. Entendeu? Tem que fazer. Não pode ficar regando só porque acha que não consegue. Dá uma olhada, pergunta ao professor, pergunta a um colega, olha no livro, procura na internet, tá? Mas o negócio é tentar. Tá? Deixa eu ver aqui, Letícia. Pronto, Joyce. A ideia de limites laterais, tá? Para explanar é o seguinte: uma função nada mais é do que a regra que você vai estar usando. Por exemplo, se você vai assistir um jogo de futebol, ele tem uma regra. Tá certo? Ele tem uma regra. O comportamento dos jogadores que vai determinar se aquela regra pode ser aplicada ou não. Então você está lá a regra que vai gerar os resultados. Como é que você vai aplicar então? À medida dos números. E aí onde entra os limites laterais. Você quer avaliar a aproximação em torno de um número. Então, quando você vai se aproximar dele, você tem duas formas de se aproximar. Tá? Por valores menores ou valores maiores. Imagina o seguinte, no sentido de aproximação para você entender limites laterais. Imagina que você está chegando na sua casa, ou então alguém vem lhe visitar. Tá? Aí você está falando lá no telefone. Imagina que a tua rua tem duas entradas, tá? Não é um beco sem saída, só tem um lado de vir. Então tem as duas entradas. É uma rua de mão dupla, tá certo? Tem mão e contramão. E você está lá. Quando você diz, ó, eu estou chegando em casa, ou quando a pessoa diz, eu estou chegando na sua casa, que você vai olhar fora, o que é que você faz? Você não olha só numa direção, você olha em duas. Porque ela está se aproximando por que lado? Direita ou esquerda? Do mesmo jeito é um número. Se você está se aproximando de um número, você tem duas formas de se aproximar, por valor menor ou por valor maior. É a visita chegando na tua casa, é você chegando na sua casa. Então, essa é a ideia de limites laterais. Tá? Tentar avaliar o que acontece com a expressão se você pegar, eu estou chegando perto desse número, mas o que acontece com os resultados se eu chegar com um valor um pouquinho maior? O que acontece com os resultados se eu chegar com um valor um pouco menor? Essa é a ideia de limites laterais. Tá? É você estar se aproximando de algum lugar e verificando o que acontece. Tá certo? E aí, onde adentra, por exemplo, esse exemplo anterior, que perto do 2, você tem dois comportamentos. Para valor menor, você tinha um comportamento de uma função de segundo grau. Para valor maior, você tinha um comportamento de uma função do terceiro. Então, perto dele, você tem dois comportamentos. O que você precisa é que esses comportamentos sejam o quê? Iguais naquele valor. Tá? Por isso os limites laterais. Sempre enxerga o valor menor para o valor maior. Ficou mais ou menos, Letícia? Joyce? Deu mais ou menos para melhorar a explicação? Pronto. Vamos lá, a Letícia pediu que é o seguinte: calcula os limites utilizando as propriedades estudadas para justificar os cálculos. E aí ela pede, tá? Eu vou descrever a questão. Tá bom? Deixa eu... Eu vou abrir a janela aqui, tá? Já vou dizer, para quem for assistir o vídeo, pessoal, pera aí só um instantinho que eu botei a janela do lado. Quem está assistindo minha aula vai continuar vendo, tá? Quem está no ao vivo vai continuar vendo a janela. Quem for assistir o vídeo depois, tá? Não vai ver.
Mas tenham calma que eu vou trazer ela de volta. É só para que eu anote o enunciado, tá? Já que é uma questão que possivelmente não está nas listas. Então vamos lá. Tá? A questão é a seguinte. Letícia, no caso, essa questão está em alguma das listas ou você é uma questão externa? Ah, tá. Então pronto, deixa eu voltar. Está na quinta lista, tá? Primeira questão, quinta lista. Então vamos lá. Lista 5. Beleza. Pronto. Aí você tem essa questão, pessoal, tá na quinta lista. Deixa eu descrever aqui. Quinta lista. Parte 2. Tá? Você tem a primeira parte, questões, a segunda parte. Parte 2, a segunda parte. Primeira questão. Letra A. Ele pede para que você calcule o limite dessa expressão que aqui está. Limite, quando o x tende para 4, de 5 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes x, mais 3. A primeira situação que eu sempre peço a vocês com relação ao limite é substitui o número na conta e vê se dá um resultado diferente de 0 dividido por 0, tá certo? Porque se der um resultado diferente disso, tá? Ou infinito menos infinito, ou somando infinito com o outro, tal. Se der um número, pronto, para a conta ali. Então vamos substituir. Então fica 5 que multiplica 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, mais 3. Então 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 5 dá 70, menos 8, mais 3. Então 70 menos 8, 62, 62 mais 3 dá 65. Pronto. O resultado da tua operação é 65 aí. Tá? Porque as regras... Pode substituir qualquer número? Pode. Certo? Se ele colocou, deu um resultado, pronto. Ah, professor, tinha menos 1000 aí. Pronto, bota menos 1000 na conta. Qual é o detalhe que tem que se ter cuidado? É se por aí tivesse, por exemplo, a ideia de infinito. E aí sim, com a ideia de infinito, a gente tem que ter cuidado. Porque você teria um infinito menos outro. E aí, se você, como é que você pega uma coisa que é infinita menos infinita? Quem é que tem mais? Ah, vai dar 0. Não. Não. Porque você, abre aspas, pode ter um infinito maior do que outro. E ainda vai dar o quê? Infinito nisso aí. Tá? Mas se for número, substitui e vê o resultado que dá. Deu um valor qualquer que seja. Ah, deu negativo, não importa. Deu dentro de raiz, professor, não importa. Deu fração, não importa. Desde que a fração não seja quem? 0 sobre 0. Desde que dentro da raiz de ordem par não tenha um valor o quê? Negativo. Professor, deu menos raiz de 8. Tá? Ou raiz quadrada de menos 8. Não existe número real de raiz de valor negativo. Tá? Ah, professor, no meu deu raiz cúbica de menos 8. Esse tem. Porque quando ela tem grau ímpar, tanto o valor que está lá dentro pode ser par, positivo, como negativo. Por quê? Grau ímpar significa que o número foi multiplicado por ele mesmo um número ímpar de vezes. E aí, para obter um número negativo, você só precisa pegar um número negativo. Para ter um número positivo, você só precisa pegar um positivo. Agora, uma de grau par é onde tem problema. Porque grau par significa que você pegou um valor, um número par de vezes,
para obter um resultado. E aí, independente se for positivo, dá positivo, e se for negativo, dá positivo. São esses detalhes que vocês têm que ver, tá? Consegue colocar e ter um número real? Beleza, coloca, acabou a conta. Não tem que ficar rodando. Eu acredito que a letra B está na mesma situação. Quinta lista, segunda parte, primeira questão. Na letra B você coloca o valor também. Tá bom? Aí obtém um número. E esse número... Ah, professor, deu zero. E zero não é um número? Bota o zero. Ah, professor, deu π sobre 32 que multiplica seno da raiz da ordem universal de não sei o quê. Não importa. Deu um número, coloque e acabou-se. O senhor poderia fazer uma questão com esse exemplo de infinito que o senhor acabou de falar? Pronto, aí, se vocês trocassem isso aqui, ó. Tá? É um detalhe que eu só vou ensinar vocês a resolverem questões desse tipo, que eu vou mostrar aqui, posteriormente. Mas eu só vou pedir que vocês tenham cuidado, ó. Se eu pegasse essa mesma questão que está aí, ó. 5 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes x, mais 3. E agora x, digamos, vai para mais infinito. Tá? De novo, pessoal. Eu só vou ensinar vocês realmente a fazerem essas contas, tá? No segundo estágio. É o primeiro conteúdo do segundo estágio. Tá? E aí o que é que você vai ter? Você teria 5 vezes mais infinito ao quadrado, menos 2 vezes mais infinito mais 3. Se você tem uma coisa infinita e eleva ela ao quadrado, você não deixa de ter infinito. O que é uma coisa maior que infinito? Nada. Então o quadrado dele também é infinito. E aí você tem 5 vezes infinito. Cara, eu já tenho um infinito. Se eu multiplicar ele por 5 vezes, eu não deixo de ter infinito. Então fica mais infinito. Aí menos, ó. 2 vezes infinito vai dar infinito. Então fica aqui, ó, menos infinito. E no final você ainda soma com 3. Achou pouco, soma com 3. Então, aqui nessa situação, você vai tirar qual é o infinito aqui que é maior? Esse primeiro ou o segundo? Ou são infinitos iguais? Parece absurda a fala que eu estou dizendo, pessoal, mas não é. Tá? A ideia de infinito é assim mesmo. Pode ter um infinito maior que outro. Tá ok? Então, aí, ó. Qual é o infinito maior? E se eu tirar essas quantidades? Eu vou para quanto? Mais infinito, menos infinito, eu vou para zero. Então tem que ter cuidado em situações assim. Tá bom? Se envolve a ideia de infinito, pessoal, tem de se ter cuidado. Por quê? Porque ela precisa de vocês um entendimento só de proporção um pouquinho maior. Só para vocês terem ideia do que é infinito, certo? Com relação a números. Se você pegar todos os números que você conhece até hoje, todos, certo? Tudo número que é número real, todos que você aprendeu, que ensinaram a vocês na conta. E pegarem só os números que estão entre 1 e 0, vocês vão ver que nos dois casos você tem um infinito de números. Nos dois casos você tem um infinito de números. Só que o infinito de todos os números é muito maior do que a quantidade do infinito dos números que estão entre 0 e 1. Olha a viagem. Certo? A viagem aí. Tá certo? Isso é só um exemplo. Não sei para que o povo fuma maconha. Se quiser ficar doidão, é só escutar umas coisas dessas. A pessoa fica numa nice. Pô, cara. Tá? Então, preste atenção, pessoal. As ideias de infinito que foram ensinadas até agora são o quê? São as regras que se encaixam lá nos padrões. Por exemplo, se só tivesse aqui, ó, 5 vezes x ao quadrado e esse 2x aqui não tivesse, você ia ver que a regra, realmente, a resposta ia dar o quê? Mais infinito. Se nessa conta aqui não tivesse o 5 vezes x ao quadrado,
você ia ver que a sua resposta dava menos infinito. Tá bom? Então tem que ver esses detalhes. Tá certo? E não vão associar. Infinito não é um número. É uma representação de crescimento. Tá? Infinito aqui não é um número. É só uma representação de crescimento. Tá bom? Vamos voltar para mim. E aí, qual seria uma próxima questão? Ó, pessoal, só para lembrar. As questões que vocês estão vendo aí, que estão sendo feitas, preste atenção. As que têm dificuldade é só as questões que você precisa armar ela. Tá? Ou seja, você desmembra para conseguir simplificar com uma outra parte que está te causando problema, que é o caso que dá 0 sobre 0. Tá? Ou então nos casos onde você tem uma possível mudança de sinal. Você tem um valor positivo e passa para negativo. Nesses casos, tem que ser visto o que? Limite lateral. Tá? Nos demais, já tem regra pronta. E aí você precisa decorar o que? Para fazer algumas. Por exemplo, os produtos notáveis, você precisa decorar. Por quê? Porque ele ensina você a decompor uma função do segundo grau, do terceiro. Tá? Você precisa ter essas ideias. Saber onde achar na apostila os limites fundamentais. Ó, isso aqui está mexendo com seno. Se está mexendo com seno, é limite de função trigonométrica. Lá na apostila que o professor cedeu, está aqui, ó. Ah, está aqui, deixa eu ver, ela se encaixa nisso aqui. Não, mas peraí. Tem seno de x dividido por x. Em função trigonométrica não tem essa. Então isso é limite fundamental. Vamos para lá. Então, o detalhe é você saber onde localizar a informação para que ela lhe ajude a resolver as contas. Tá? E aí, qual seria uma próxima? Tô bem, tô mal, eu não sei mais o que fazer. Eu disse tô bem, tô mal, eu não sei mais o que fazer. Tô bem, tô mal, a resposta eu quero saber. Meninos e meninas. Tem alguém aí? Aí, aí, aí. Olá? Pronto. Tem Joyce? Exatamente, Joyce. Se x está se aproximando de 5, então você pega a primeira coisa que você faz, o primeiro passo é pegar esse valor de 5 e substituir na conta e ver se ele dá um resultado. Tá? Qual o resultado? Se deu um número fixo, beleza, acaba a conta ali. Ah, professor, deu 0 sobre 0. Então significa que você tem como simplificar as operações. Ah, professor, deu um número que não é 0 dividido por 0. Ah, isso aí engloba o quê? Limites infinitos. Tá bom? Na verdade, limite no infinito. E aí lá dá uma olhadinha. Se você tem um número dividido por 0, significa que a sua resposta vai para infinito. Você precisa fazer agora a ideia de que vai para mais infinito ou para menos infinito. Isso vai exigir de você a ideia de limites laterais para fazer estudo de sinal. Tá? Então, cada operação, vai olhar. Todo bloco que eu construí lá, ele tem uma característica especial. Quando você consegue achar um valor direto, quando você precisa simplificar
ou quando você tem a tendência de infinito. Você pode ver que está tudo construído lá, devagarinho. Tá? Você só precisa anotar isso. Ó. Quando tem zero dividido por zero, vou simplificar. Se tem um número que não é zero dividido por zero, a minha resposta é infinito, mas eu preciso saber se é mais ou menos infinito. Ah, isso aqui deu um número, então acabou conta. Tá certo? São esses passos que vocês precisam saber. Certo? No caso, Letícia, isso é alguma das questões da lista ou é uma questão fora? Porque se for fora, aí eu escrevo ela inteira, tá bom? E coloco lá para todo mundo ver. Pronto. Segunda lista, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Segunda lista. Questão 2. No caso, Letícia, é a questão 4. Tá bom? Essa questãozinha aí é a 4 que você está pedindo. Na questão 4, pessoal, da lista, tá bom? Ele pede o seguinte, ó. Deixa eu compartilhar aqui com todo mundo. Tá, deixa eu botar aqui na tela. Espera aí um instantinho, pessoal, que eu vou botar aqui na tela para quem for assistir o vídeo depois saber qual é a questão. Então, ó, segunda lista, quarta questão. Um paciente em um hospital recebe uma dose inicial de 200 mg de um medicamento. A cada 4 horas recebe uma dose adicional de 100 mg. A quantidade F de T do medicamento presente na corrente sanguínea após T horas é exibida na figura a seguir. Tá bom? Então, determine e interprete, tá, as questões do seguinte. Quem é o limite da função quando t tende para 8 por valor menor, tá? E quando t tende para 8 por valor maior. Essa daí é mais uma ideia do que eu estava dizendo para vocês do limite, ó. Então vamos lá. Você chegou no hospital, está tomando remédio. Deixa eu dar uma ampliada aqui na imagem. Você vai tomar o remédio. Tá? E aqui está a descrição do remédio. Você tomou a dose, seu organismo foi, ó, diminuindo, a quantidade diminuindo. Então, quando chegou 4 horas depois, você foi reaplicado uma nova dose e essa quantidade aumentou e ela foi diminuindo. Só que seu organismo não diluiu tudo. Sempre sobra um pouquinho. E aí, quando a pessoa acrescenta, vai aumentando a proporção. Ó. Seu corpo vai absorvendo e vai. Só que, ó, preste atenção, ó. Você acaba obtendo o quê? Uma quantidade maior e seu corpo vai diluindo até uma quantidade menor. Tá certo? Então vamos lá. Quem é o limite da função quando t está perto de 8 horas? Perto de 8 horas você tem duas formas de observar. Um tempo um pouquinho antes das 8 e um pouquinho depois. Por que isso? Porque é o seguinte, ó, tá aqui 8 horas, ó. Tá aqui 8 horas. Um pouquinho antes das 8, a enfermeira ainda não te deu a injeção no braço. Então a quantidade de remédio, ó, tá entre 100 e 200 miligramas. Imagina aqui que tá 150. Aí a enfermeira chegou no quarto. Olá, vamos tomar um remédio. Chegou lá, apontou pro seu braço, aí você tá contando. Vai dar 8 horas, vai dar 8 horas, vai dar 8 horas. Deu 8 horas e 1 segundo ela aplicou e injetou. Às 7h59, você tinha 150 miligramas. Às 8h01,
você agora tem o quê? 250 miligramas. Então observe, ó, que no tempo de 2 segundos, ou seja, um valor um pouquinho menor do que 8 e um pouquinho maior do que 8, a quantidade de medicamento no seu organismo subiu de quanto? De 150 para 250. Então, essa é uma observação de limite, tá? Limites laterais, tá vendo? Um pouquinho antes você tem uma quantidade e um pouquinho depois, ó, essa quantidade aumenta. Por quê? Porque você levou a injeção, ganhou essa quantidade extra e aí você tem um valor. Então, observe, ó, caminhando, se você fosse olhar qual é a quantidade de remédio na sua corrente sanguínea, em 16 horas que você está tomando esse remédio. Aí preste atenção na curva, ó. Às 12 horas, com 12 horas você tomando medicamento, você já tem, ó, 300 miligramas. E aí seu organismo vai consumindo. E quando você tem 16 horas que você começou a tomar o medicamento, você tem a mesma quantidade que você tinha quando você, ó, recebeu lá no início do processo. Tá vendo? Ó? Você consegue ver isso pela ideia de limites laterais. O quanto você tem antes e depois dentro do seu organismo. No caso de 8 horas, como ele pede aí, você às 7h59 você tem 150. Às 8h01 você tem 250. Tá certo? É esse o detalhe, é essa a interpretação. Primeira? Ou seja, a partir de agora, quando a enfermeira for aplicar uma injeção em vocês, vocês vão dizer, isso é limite. Ela vai dizer, o quê? Isso é limite. Ela não vai continuar entendendo a sua piada, mas você vai saber. Eu aprendi isso em cálculo. Só serve para eu lhe chatear, mas eu aprendi. O professor de cálculo não tem graça. Meu Deus do céu, ele quer contar essas piadas miseráveis. Oh, senhor, eu não sei se eu dou uma risada de desespero. Se eu rio só para o bichinho não passar no vácuo. Aquele... Você conta a piada, você acha a piada extremamente engraçada. Quem assistir o seriado The Big Bang Theory vai ver. Tem algumas piadas científicas lá que aquele passa no vácuo. Um monte de gente não entende. Eu gosto de comer aveia com banana. Gosto de comer aveia com banana. Ó, pessoal, só para deixar claro aqui, tá? Eu peço desculpa pelo atraso quando eu começo a aula. Só que, infelizmente, quando eu digo assim, assunto, problemas pessoais, na verdade, é porque eu preciso pegar e deixar o motorista da van aqui, precisa pegar e deixar os meninos na escola. Tá certo? Então, as causas pessoais é porque eu preciso agir de motorista de van, pegando e trazendo os meninos do colégio. Tá? Por isso eu dou essa atrasada. Tá bom? Perdoe. E eu atrasei também um pouquinho mais do que ocorre, porque eu não sei porque meu Google, agora, meu Google não, o Google Chrome, na hora de eu acessar, para poder dar aula, ele travou. Ele travou que não tinha jeito. Aí eu fui olhar lá na gerenciador de tarefas e ele, não sei o que foi que ele fez no colégio dos programas, que ele estava suspenso. Eu tive que reiniciar o bichinho. Aí eu consegui adentrar. Tá? O computador tá velhinho, tá surrado, tá sofrendo, mas vai. Tá melhor do que nada. Ele está no limite de operação dele.
E aí, jovens? Qual seria um próximo questionamento? Ó, só para deixar claro, pessoal, vocês podem ver essa mesma relação dessa conta aí que eu fiz na questão 2, que ele fala do vapor de água, tá bom? Dentro de uma câmara. A ideia é a mesma. Tá? Vocês vão olhar os limites laterais aí você vai ver que tem uma queda no volume, ou seja, para que a queda no volume ocorra, uma pressão é injetada para comprimir a quantidade de líquido ou de gás que tem lá dentro. Então você tem essa queda, tá certo? Aí quando você comprime o gás, tá? Ele está falando de gás. Quando comprime o gás, dependendo da compressão, você sai do estado gasoso para o estado líquido. Tá? Ele vai explicando isso aí. Essa observação que foi feita da injeção no braço, na corrente sanguínea, que vocês vão ver nele. Por enquanto nada. Vou dar um tostão na minha voz, viu? Começar a cantar Tropicália aqui pra vocês. Ei, veja como está. Público cativo. Enquanto eu explico, a única música que rola na cabeça de vocês é: eu presto atenção no que ele diz, mas ele não diz nada. Yeah, yeah. Pra vocês, né? Já que vocês não querem falar, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. É de lá pra cá. Lista 4, questão 7. Olha, tá vendo? É só começar a cantar aqui. Bota a questão, baixa. Bota. Olha, tá vendo? Nada melhor do que o professor cantar para as questões aparecerem. Lista 4, questão 7. Beleza. Eita. Não, tô de sacanagem. E a 21. Beleza. Olha. Vamos lá. Então tá lá, pessoal. Na quarta lista, a questão 7. Ele pede o seguinte: calcula esse limite aqui, ó. Limite quando x tende para 4. Para calcular a expressão 3 vezes x ao quadrado menos 17 vezes x mais 20. Isso daqui dividido por 4 vezes x ao quadrado menos 25 vezes x mais 36. Então, a primeira regra que eu disse a vocês é substituir o valor, o número 4, na conta e ver o que é que dá. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, tá, perdoe. Ah, tá. Tá certo? Tá certo. Então, se substituir, eu vou colocar aqui de vermelho. Ó. Se der certo, aí eu troco a cor de vermelho para preto. Então fica, ó. 3 vezes 4 ao quadrado menos
17 vezes 4, mais 20, isso aqui dividido por 4 vezes 4 ao quadrado, menos 25 vezes 4, mais 36. Então você vai ter, ó, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3 dá 48. Menos 17 vezes 4 vai dar 68. Mais 20. Em cima eu já estou vendo que vai dar 0. Embaixo, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. 64. Aí, ó. 25 vezes 4 vai dar 100. Mais 36. Logo, nessa conta aqui, ó, em cima dá 0. E embaixo, 64 mais 36 dá 100. 100 menos 100 dá 0. Ou seja, surge a indeterminação. Vamos ter que reajustar essas contas aí, tá? E descrever a expressão aqui. Vamos lá. Então, nessa expressão que tem aqui em cima, ela seria igual ao limite de x tendendo a 4. Aí agora você tem, ó, primeiro ponto, ó, como o 4 zera tanto o numerador quanto o denominador, então isso significa que se eu fosse decompor as duas, ia aparecer, ó, x menos 4. Por quê? Porque quando você substitui o valor 4 aqui, ó, zera numerador e zera denominador. Vou agora atrás de determinar a segunda parte. Qual é? É a seguinte, ó. Quem é o valor que multiplicado por x dá 3 vezes x ao quadrado? 3 vezes x. Quem é o valor que multiplicado por menos 4 dá 20 positivo? Ora, isso aqui dá menos 5. Pronto, já encontrei a primeira decomposição. Tá? Eu vou mostrar só que dá certo, pessoal. Depois eu vou fazer a multiplicação só para vocês terem ideia que bate o resultado. Na de baixo a mesma coisa. Quem é o valor que multiplicado por x dá 4 vezes x ao quadrado? 4x. Quem é o valor que multiplicado por menos 4 dá menos 36? Menos 9. Tá? Ou seja, a partir de agora eu posso simplificar, ó, x menos 4 dividido por x menos 4 dá 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. E essa qualquer coisa que sobra, tá? Essa qualquer coisa que sobra é a expressão, ó, 3 vezes x menos 5 dividido por 4 vezes x menos 9. Substituindo-se, então, ó, substitui o 4. Fica 3 vezes 4 menos 5 dividido por 4 vezes 4 menos 9. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 5 dá 7. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 9 é 7 também. Ou seja, isso aqui dá 1. Tá bom? E só para mostrar, ó, pessoal, que bate, vou escrever aqui de azul. Ó. De azul não, de vermelho, para chamar a atenção. Só para mostrar. Professor, se eu tenho certeza que multiplicar x menos 4 vezes 3 vezes x menos 5 dá aquela expressão lá do início, vamos ver. X menos 4 que multiplica 3 vezes x menos 5. 3 vezes x, ó, vou multiplicando aqui, ó, esse com esse. 3 vezes x ao quadrado. X vezes menos 5. Menos 5 vezes x.
menos 4 vezes menos 4 vezes 3x, menos 12x. 4 vezes, menos 4 vezes menos 5 dá 20 positivo. Fica então 3 vezes x ao quadrado, menos 5x menos 12x dá menos 17x. Mais 20. Tá vendo? Da mesma coisa. Então, na hora que você encontra as raízes, tá? E esse método aí eu ensinei a vocês, tá? Um método de observação rápida e de determinação rápida de uma raiz, de uma função de segundo grau, tá? Para terceiro grau, isso aí pode valer? Pode, mas tem que ter cuidado, pessoal. Para uma de terceiro grau, vocês têm que ter cuidado. Essa é a questão 7 e a questão 21. Para a questão 21. Ainda na quarta lista, tá bom? Questão 21. Ele pede para que você calcule o limite quando x tende para A, tá? Da expressão, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de A dividido por x menos A. Aí ele deixa claro aí, que o A não é zero. Tá? Ele só não é zero. Qualquer outro valor aí, beleza. Então, primeiro, como é que a gente vai resolver essa conta? Como eu disse a vocês, a primeira coisa que faz seria substituir o possível valor. Só que se você substituísse o possível valor nessa conta, você ia ficar, raiz cúbica de A menos raiz cúbica de A dividido por A menos A. Ou seja, você obtém de novo 0 sobre 0, o que é uma indeterminação, mas sendo 0 sobre 0, há uma possibilidade de você tentar simplificar a operação, tá? De modo a remover o problema. Como é que você vai fazer isso? Usando a ideia de conjugado. Só que para a ideia de conjugado aqui, numa função assim, raiz cúbica dessa forma, você vai utilizar ela como se você estivesse trabalhando com esse tipo de operação, x menos A, tá? Perdoe. Não vou botar não. Não. Vou botar C. Pronto. É como se você estivesse mexendo, por exemplo, com B ao cubo menos C ao cubo. Como é que você pode trabalhar com esse tipo de operação? Com a questão, como se fosse B menos C, que multiplica B ao quadrado, mais B vezes C, mais C ao quadrado. Tá isso? Deixa eu ver aqui. Pronto, dá isso aí. Tá bom? Tem que fazer essa operação. Ah, professor, por que o senhor está dizendo isso? Tá? É como se fosse o cubo da diferença. Onde é que eu posso encontrar isso aí? Lá em produtos notáveis. Dá uma olhadinha lá. Tá? Dá uma olhadinha lá. Então, nessa situação que aí tá, para a gente resolver, o B de vocês que vai ser escolhido é como se esse valor de B fosse raiz cúbica de x.
E o valor de C aí na conta seria, então, ó, raiz cúbica de A. Sendo assim, para que eu possa descrever ela utilizando esse conjugado, a gente teria que o limite, quando x tende para esse valorzinho de A, de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de A, dividido por x menos A, você vai multiplicar esse valor pela ideia, qualquer número multiplicado por 1 não muda o resultado. Tá? Só que o número 1 ele é obtido, se todo mundo concordar comigo, a partir da divisão de um número por ele mesmo. Quem é o número que eu vou escolher? Ora, eu vou escolher, professor, esse número aqui, ó. Apesar de feio, eu vou escolher ele. Raiz cúbica, ó. Tá vendo? Ó? O valor de B é raiz cúbica de x, mas está elevado ao quadrado. Então, raiz cúbica de x ao quadrado, mais o valor de B vezes o valor de C. Então, fica raiz cúbica. Como a raiz tem o mesmo grau, repete a raiz e multiplica os valores internos. A vezes x. Mais o valor de B, ó, o valor de C aqui é raiz cúbica de A. Então aqui eu vou multiplicar por raiz cúbica de A ao quadrado. Tá aqui, ó. Já que o número é esse, então eu vou dividir ele pelo mesmo fator, ou seja, raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de A vezes x mais raiz cúbica de A ao quadrado. Agora é desenvolver conta, pessoal. Como é o desenvolvimento dessa conta aqui, fica, ó, limite, quando o x tende para A, para o denominador, vocês vão ter que escrever toda a expressão. Quando eu digo toda a expressão, vocês vão ter que escrever, ó, x menos A, que multiplica raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de A vezes x, mais raiz cúbica de A ao quadrado. E agora, no numerador, vai ficar quem, ó? Olha a conta que está aqui em cima, essa conta que eu fiz, ó. O valor, que é essa raiz cúbica menos raiz cúbica de A, é B menos C. Eu multipliquei pelo conjugado dela. Então, a resolução vai ser quem? B elevado ao cubo, ou seja, raiz cúbica de um número elevado ao cubo menos a raiz cúbica de um número elevado ao cubo. Esse conjugado eu já coloquei exatamente para conseguir obter esse resultado aqui, ó. Sendo assim, você escreve, ó, limite, tá? Eu vou tentar copiar aqui todinho, que eu não sou besta, e apagar só a parte de cima. Copiei. Colei. Olha. Acho que se eu tivesse escrito, estava mais rápido. Copiei e colei. O que é que eu vou precisar ajustar? Só a minha expressão do numerador. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Tá certo? Estou apagando, ó. Pronto. Apaguei.
E agora sim eu vou escrever, ó. Porque raiz cúbica de x elevado ao cubo dá x menos raiz cúbica de a elevado ao cubo dá a. Então fica x menos a dividido por x menos a. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Opa, perdoe. Então isso aqui vai ficar, ó, limite, quando o x tende para a, de 1 dividido por todo esse trololó que está embaixo, ó, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de a vezes x, mais raiz cúbica de a ao quadrado. Pronto, cheguei aqui. Pronto, não tem mais como eu fazer simplificação nem nada, professor. O que é que eu faço? Substitui o número na conta. E aí, se você substituir, fica com, ó. Espera aí, pessoal, que ele está travando aqui. Aí ele fica com 1 dividido, porque limite de constante é a constante, e aí é 1. Raiz cúbica de a ao quadrado, mais raiz cúbica de a vezes a, porque no lugar de x eu tenho que colocar o a, mais raiz cúbica de a ao quadrado. Ou seja, fica 1 dividido, fica raiz cúbica de a ao quadrado mais raiz cúbica de a ao quadrado mais raiz cúbica de a ao quadrado. Então isso aqui é o quê? 3 vezes raiz cúbica de a ao quadrado. Tá? Bonita toda. Uma questão que não é simples. Por quê? Porque você tem que saber lá de produtos notáveis para conseguir resolver. Tá certo? Tem que saber disso. Com essa mesma conta, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, você faz a questão, por exemplo, a 23, você faz, tá bom? Você faz a questão deixa eu ver, a 22 você faz a parte do numerador, a parte do denominador seria com b à quarta menos c à quarta, e aí é outra expressão, tá? Dá para fazer a 24, tá? Mas não com b ao cubo e c ao cubo, seria com b ao quadrado e c ao quadrado, que dá o produto da soma pela diferença. Tá bom? Dá para fazer essas contas. Beleza? Volta para mim. Só lembrando, Joyce, que eu estou vendo agora o seu questionamento do 17 vezes x e do 25, é porque na hora que a gente foi decompor, tá certo? É aquele passo mais fácil. Você tem uma função, isso só vale, aquela regra ali é mais rápida para uma expressão de segundo grau, tá? Para o de terceiro ela dá um pouquinho mais de trabalho. Se você coloca um número e zera uma função de segundo grau, então significa que você tem x menos aquele número. Ponto. A primeira parte já é aquilo. X menos aquele número. Para a segunda parte, o que é que você faz? Quem é o valor que multiplicado por x da primeira entrada lá da tua função de segundo grau? Aí você coloca. Quem é o valor que multiplicado pelo, aí não sei se é mais ou menos, aquele número que está ali, vai dar o valor de número lá na tua conta. Esquece o número vezes x. Esquece isso. Olha só para o número que está lá na função principal. Aí você coloca. Pronto. Você já decompôs uma função de segundo grau.
Mais alguma? Ou deu a questão do desespero? Lembrando, pessoal, que a gente ainda tem, tá, a aula de exercício da segunda-feira e ainda existe a possibilidade de questões que vocês tiverem dúvidas, vocês me mandarem o questionamento, tá bom? De preferência na terça de noite ou na quinta de noite, mas isso não é uma amarração, vocês podem perguntar na hora que vocês acharem que devem, tá? Pergunta lá, ó, e esse aqui, professor, como é que faz isso? Que assim que eu pegar a questão, assim que possível, eu respondo e mando para o grupo inteiro. Tá bom? Então ainda tem aula de segunda-feira e essas aulas de resolução. De hoje a 8. Professor, a prova vai ser quarta-feira? De hoje a 8. Eita, Jesus, E o resto a gente não sabe quem é, só lembrando. Tá? E Jesus dá a luz, mas não passa a fila. Então, ó, tá. Tô bem pertinho já de pegar o outro menino na escola. Tá? Ó, pessoal, infelizmente as questões que aí se encontram é questão de treino, tá? Não tem nada, digamos assim, realmente impossível de ser resolvido, mas é questão de treino. Não, eu não vou pedir a vocês nada que vocês não sejam capazes de resolver. Não vou colocar esta conta que ele tem que fazer, esta entrada mirabolante, isso é incrível, e se ele responder essa, eu mando ele para a NASA, e não sei o que. Não. Tá? Eu quero que vocês compreendam as situações, problema. Eu quero que vocês compreendam o básico. Porque esse básico que vocês entenderem, a compreensão realmente, a melhora, vem com o tempo. Tá? Ninguém vai pegar vocês, ó, vou ensinar vocês a dirigir nesse carrinho elétrico. Beleza, aprendeu. Pois pronto, agora você vai dirigir esse caminhão com dois eixos, com conjunto de marcha, com tração não sei o que. Ninguém faz isso. Tá? É gradativo. Então eu quero que vocês compreendam onde buscar a informação, tá? E como buscar. Espera aí, pessoal. Estou tendo um invasor aqui. Invasor, deixa eu expulsar aqui o invasor. Vai pra lá, miúdo! Vai pra lá, galeguinho! Espera aí, papai já vem. Tive invasão no perímetro. Os universitários estão revoltados. ela vai ser digitalizada? Nossa, o que eu peço? Eu encaminho para vocês o arquivo, tá? Vocês resolvem onde vocês acharem mais conveniente, se quiser no computador, fazer numa folha. Aí, na hora de me encaminhar, são as duas coisas que eu peço. Letra legível, tá bom? Não precisa ser letra bonita, aquela letra desenhada. Letra legível. Para que eu consiga diferenciar, por exemplo, o 1 do 7. Porque tem gente que faz o 1, o tracinho meio assim, porque fica, eu não sei se isso dá 1 ou dá 7. Mas bota aqui para ver o que é que dá. Entendeu? Eu não sei se dá positivo ou negativo. Então eu dou essa puxada aqui. Se for positivo, eu digo que isso era o traço do 1 que eu não consegui fazer. Se for negativo, eu disse que eu coloquei o sinal no lugar errado. Então tem que estar legível. Tá? E aí vocês mandam imagem. Na imagem, ela tem que estar legível também para mim. Aí isso aí a gente vai negociar. Quando for, pessoal, porque assim, como eu estou com uma demanda de trabalho muito grande, eu ainda não consegui nem ajustar, tá?
os vídeos para mandar. Eu vou começar a fazer isso a partir da sexta-feira à noite. E aí eu mando um inquérito para todo mundo e pergunto, olha, a prova vai ser assim, escolhe aí o jeito que vocês querem. Tá? Mas eu também não vou deixar muito voado não, porque senão me quebra. Tá? E nós temos Jingle Bell, a gente quer Natal, au! Pra comer, pra engordar e depois passar mal, tá? Então, eu ajeito com vocês. Pode ficar tranquilo, pessoal. Não vou botar nada, certo? Nada que Einstein não consiga resolver, tá? Daí para baixo, tá valendo. Tá certo? Então, relaxe. Tentem entender como é que são feitas as questões. Tentem lembrar onde é que vocês podem pegar a informação para resolver as questões. Tá certo? Porque eu não vou ser besta o suficiente para dizer assim, olha, vocês não pegam o material. Tá certo, você em casa olhando para a tela, olha, ele tá olhando para a tela. Aí a tela de vocês está cheia das fórmulas e você, eu não sei, finge que está escrevendo. Mas eu não vou ser besta. Tá certo? Então, pelo menos saibam buscar informação. Dois mais dois. Tem um problema. Eu posso colocar uma questão bem fácil que é difícil para responder pra caramba. Tá? Ela é bem fácil, mas é difícil de responder. Tá ok? Pessoal, alguma questão a mais para selecionar agora? Ou por hoje é só, pessoal, como diria o Pernalonga? Eu acho que o silêncio é uma afirmativa. Então, pessoal, é aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada do que falar, meu nome é Fui! Pronto, Joyce. Aí é questão de treino. Tá ok? Mas vai devagarinho. Tem tempo, ainda tem uma semana. Tá ok? Vai, qualquer dúvida numa questão, manda, tira foto, essa questão aqui, que assim que possível eu respondo e mando lá no grupo. Tá beleza? Então, valeu!